Boa noite, meu nome é Francisco Brum Toledo. Minha inscrição é 16/11/31/2008. Sou aluno do curso de Letras do Polo CEDERJ em Itapiruna. Estou cursando Letras, hoje a disciplina hoje é Linguística 2. Nós vamos explicar o caso Gene, que com suas características fala de uma menina que foi aos 12 anos, viveu 12 anos configurada no espaço totalmente isolado de qualquer convívio social. Ela recebia nada sobre a parte linguística e, quando encontrava recolhida em algum lugar, sempre presa no quarto pelos seus pais. Havendo uma denúncia, as autoridades de Los Angeles, em 1970, aos 13 anos, ela foi recolhida para uma instituição onde pesquisadores como linguistas e também pesquisadores começaram a estudar o caso da Jenny. Durante um período de cerca de 5 anos, ela viveu isolada do seu convívio social. Jenny desenvolveu uma certa comunicabilidade, possibilidade, pelo menos que ela foi por esse instituto clínico, onde foi cuidado por psicólogos e linguistas. Foi muito lento o processo das normas para Jenny conseguir captar as primeiras palavras, suas línguas, sua linguagem, devido a ficar presa durante 12 anos. Ela nunca chegou a alcançar um nível normal da proficiência linguística, quer dizer, como a criança começa a falar, começa a entender os sons. Ela foi privada desses momentos. Ela mostrou um retrocesso no momento em que a qualidade de seu convívio social se deteriorou. Quer dizer, como ela não tinha nível social com ninguém, não conversava com nenhuma criança, sempre presa em casa, ou seus pais a mantinham presa quando ela falava alguma coisa, é repreendida pelos seus pais. Então, ela demonstrou sua existência em um período crítico de 2 anos até os seus 13 anos, para desenvolver a fala humana. Só a partir de 13 anos, que é o período da puberdade dela, que ela começou a emitir alguns sons, mas fala não, Então, ela foi uma criança onde ela teve privada da sua fala, privada do seu jeito de brincar, privada dos seus momentos de socializar com outras pessoas, sempre agredida e sempre presa dentro de si, dentro do próprio quarto, como seu pai é muito bravo, sua mãe também. Então, ela foi levada para o centro, para poder ter lá uma possibilidade de desenvolver a sua língua, a sua linguagem, o seu desenvolvimento psicossocial. No início, ela teve dificuldade até para andar, até para fazer sociedades especiais, sociedades fisiológicas, até no sentido de se pentear. Então, ela se penteava no instituto, ela se cuidava, sem balbuciar alguma coisa, mas sempre através de gestos. Uma semelhança entre o caso Jenny e o caso Vitor é que o Vitor foi encontrado numa floresta. Podemos relatar aqui o caso do menino lobo, que foi numa floresta, convivia com os animais, então ele, em vez de ele andar ereto, ele engateava como os cachorros, ele andava com os animais e apenas fazia gestos. Então o Vitor ele foi também encontrado e trazido por uma clínica, por um estudioso chamado Ita, e Ted, que esse começou a adotar ele. Então começou a ensinar hábitos a eles, hábito ao Vitor de falar, hábito de se pronunciar, algumas coisas e tal. E ele foi aos poucos pegando a questão da linguagem. Então teve algum progresso nessa parte de fala, Porém ele andava pelas ruas orientado, Então o pessoal pertencia, então aos poucos ele foi aprendendo a sua linguagem, a sua fala, Então, dessa maneira. A reabilitação pegou de um retardo mental, porque não desenvolveu, tanto o Vitor quanto o Gene, desenvolvimento mental.
Então, esse retardo mental, o que atrasou, por exemplo, a questão da fala, da linguagem, da linguística, né? Então, Jenny não fazia nada de educação física, ficava presa no quarto, né? Quando ela, às vezes, depois que ela foi denunciada por alguém, que foi o pessoal lá recolheu e trouxe, ela passou ainda por mais ou menos 6 ou 7 casas de adoção. Nessas casas todas ela sofreu abusos, ela foi maltratada, ela foi deixada de lado. Quando ela, por exemplo, às vezes fazia suas necessidades na roupa, ele era reprimida, ela apanhava fisicamente, na forma nenhuma. Então, quando ela começou a desenvolver uma fala, ao mesmo tempo ela teve que regredir nessa fala, porque devido aos seus maus tratos, assim, tipo um animal acuado, né? Já Vitor, por exemplo, ele conseguiu às vezes desenvolver não muitas coisas, viu, substantivos, falava, quer dizer, uma coisa limitada. Então, o seu lado crítico ficou assim até como um caso proibido, né? O seu lado crítico, ele foi desenvolvido aos poucos, mas ele, como Jenny, evoluiu pouco. E depois, só que ele morreu mais novo. Ele morreu com 40 anos de idade, né? A relevância de Jenny com a questão cognitiva, que é da sua fala, Chomsky expressa que a criança já nasce com o princípio da linguagem, sendo a primeira a língua, né? Porém, como ela virou no seu período crítico, ela não teve esse desenvolvimento de retornar de língua, de fala, ela foi trabalhada dentro dessa clínica com os psicólogos, com os profissionais de linguística e os cientistas, né? Então, por exemplo, a Marilyn, um cientista que acolheu Jenny, resolveu ajudar ela. Depois nós tivemos outros cientistas que ficaram impressionados com as palavras que a criança soltava. Uma criança grande, já com mais de 13 anos, 14, 15 anos, ela balbuciava as coisas assim devagar. Então, ela foi desenvolvendo aos poucos, não teve evolução boa. Vitor podia ler e não falar. Jane, às vezes ela lia e conseguia falar algumas coisas, né? Então, essa é a questão da cognição dessa língua, né? Conseguir uma língua tardia, a sua cognição teve desenvolvimento através dos especialistas com exemplos, com toques, vendo, por exemplo, os balões de cores, aqui colocar nome nos balões, cada um de uma cor, direitinho, o que foi surgindo com sua aprendizagem, né? Próximo ao período crítico, enfatiza um caso de Jenny que atingiu totalmente o estado da sua língua, né? Porém, ela não conseguiu atingir a totalidade da sua linguagem, da sua língua. Então, esse estado crítico foi um pouco decepcionante, né? Quer dizer, ela teve um momento de retrocesso, de retroagir a cada momento que ela era acuada, que ela era agredida. Então, que ela desenvolveu da linguagem, da fala, começou a desenvolver. Começou a andar, a atividade de andar, né? Dificuldade de balbuciar as palavras, já cuspia muito. Então, isso teve uma regressão, a partir do momento que ela começou a conhecer a língua, a linguagem e transmitir esses fatos. Outro momento que agora a gente fazer na questão 5, fazer um apanhado geral, né? Que ela teve um momento seu crítico, ele foi, não foi concluído, ele teve a sua, seu momento foi inacabado, não chegou até o final da sua conclusão, sendo ele inconcluso em relação ao período crítico, que não se concluiu esse fato. Então, o caso de Jenny vem falar do momento da história que os pesquisadores definiram como daquela criança não sociável, que foi reprimida no seu caso. Então, Jenny hoje mora na África do Sul, né? Segundo especialista, né? E ela vem relatar um fato da fala com sua competência linguística, produzindo a vocalização com dificuldade. Com muita dificuldade, ela fez a sua vocalização. Às vezes ela emitia sons, às vezes falava gestos, falava as palavras que os psiquiatras ficaram, os psicólogos, os linguistas ficaram até assustados.
devido ao governo cortar a verba dessa instituição, esse caso sem saber o que fazer. Também os seus pais, alguém processou esses filósofos, linguistas, como estava explorando a sua filha na questão judicial. Mas, com provas e tudo, o processo foi arquivado porque não teve como, porque ele estava fazendo um estudo para tentar ajudar a menina através desse caso de Jenny, né? Então, nesse momento, o hospital foi capaz de apontar certas palavras, como palavras tipo o nome, mais o nome da pessoa. Ela falava, usava os verbos, ela usava os modificadores, ela usava expressões que pouco a pouco ela foi sendo internalizada nela. Porém, devido às pressões, ela teve que teve um retrocesso. Por isso que foi inconcluso no período crítico, com relação aos estudos da nossa matéria, né? E, por poder finalizar, ela desenvolveu uma linguagem tentativa de testar a hipótese do período crítico para a questão da linguagem. Ainda hoje, sabemos que pouco sobre habilidades que têm períodos críticos sobre mecanismos neurais que controlam o fechamento das janelas para realizar determinadas habilidades. No caso da linguagem, o que pode dizer com alguma certeza que há uma necessidade de input, quer dizer, estímulos provenientes de ambiente, das pessoas com quem se mantém relações durante um longo período, desde muito cedo na vida dos indivíduos. Mais do que isso, as estimulações sociais, as interações com diversas pessoas competentes no uso da linguagem, parece ser muito mais importante do que estimulações programadas e complexas. E mais importante de tudo, toda essa estimulação deve ser o mais precoce possível. Então, quando da início, quando a criança já está no ventre da sua mãe, na barriga ali, começar a conversar com ela, quando a criança nasce, estimular a fala, os gestos, vai resolver. Mas se a criança ela é presa, reprimida, ela não tem o desenvolvimento psicossocial, ela não tem a sua parte física, ela tem dificuldade para andar, para se comover. Então, como o caso de Jenny, ela foi muito presa. No caso de Vitor, já foi encontrado na floresta, foi trazido para um lugar, foi trabalhado e ele conseguiu ter evolução. Pena que morreu muito cedo, né, devido às suas condições ambientais. Jenny, nos seus ambientes todos que passou, sofreu muito. No final, ela teve um pequeno avanço quando encontrou um lugar mais tranquilo. Então, a gente subentende que a linguística, dada a sua linguagem, vai ser no momento que se é trabalhada essa língua, com calma, com paciência, né? Esse texto que eu li agora tem como referência Almanaque de Curiosidade, um trabalho sobre o filme O Menino Selvagem, do Truffaut, que não viu e tem paciência para assistir Truffaut. Veja que tem como anexo o relatório completo de Itardi, resumindo de Vitor, começando na página 76. Eu finalizo com esse autor, né, que é o Almanaque de Curiosidade, um trabalho sobre o filme, né? Isso foi tirado na internet, estou citando aqui a fonte, né? Então tem também Frank V. Carlsen, S. Curtis, S. Rigg, D. Eurig, M. 1974, de Development of Language in Jenny. O caso of Language Acquisition Theron de Critical Periodic. Brian Language 181-107, Reprimand in M. Larry ed. Range in the Children Language Desordem, 1978, New York, John Willis, página 112 a 133. Então, a gente termina por aqui e eu concluo que o caso Jenny e o caso Vitor é uma questão de linguagem, o qual foi privado devido a ser Jenny como presa, encarcerada em sua própria casa e seus pais serem agressivos. E no caso Vitor, que ele foi achado na floresta, não sei se perdeu os seus pais, mas foi achado na floresta e ali ele foi levado para o instituto socializado e teve um pequeno avanço. Uma boa noite.